Fala, rapaziadinha, Basticast no ar, o podcast que traz os bastidores do mundo da bola em 365 graus. Hoje, eu não sou o Lucas Lustosa, eu sou o Lucas Latorre e eu tô com ela, Sabrina Grinberg. E aí? Seja muito bem-vinda novamente. Dessa vez eu tô nervosíssimo. Eu faço ideia. Hoje é responsabilidade. Responsa, hoje tem responsa. Falei certo o nome, sobrenome? Eu nunca vi alguém ser promovido tão rápido. Ontem você era co-host, hoje você virou host. Não, foi assim, uma ligação, literalmente. Pá! Exato. Dormi tranquilo. A gente teve um probleminha. Vai lá. A gente teve um probleminha, e aí o Lustosa que me desculpa, né? Ele teve um pequeno problema, como é que eu posso dizer Bora, assim? vambora, Lucas. Né? Vamos deixar pra lá. Vamos. No próximo episódio ele conta pra vocês. Isso. Bom, hoje a gente tá aqui com um nome que representa muita coisa no futebol, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Com certeza. E simplesmente trouxemos aqui pra contar muita história. PC Guzmão no Basticast, palmas! PC, muito bem-vindo, uma honra ter você aqui. E, cara, a gente já começa querendo saber o seguinte. Pô, como é que tá você hoje? O que você tem feito na sua A gente já viu que ele tá magrinho. Tá magrinho? Magrinho. Tá Tá fitness. Exato. Prazer estar aqui com vocês, uma grande oportunidade para a gente poder falar, né, contar um pouco da nossa história, a história do futebol carioca um pouco, Exato. que a gente é daqui e a gente conhece um pouco mais, e falar da atualidade também, né, daquilo que a gente vem fazendo, do que da manutenção, de realmente estar cuidando do corpo, da saúde, que é importante. A idade vai chegando, né, e a conscientização ela vai aumentando para que a gente possa ter uma velhice aí mais tranquila, né? Exato. Inclusive tá inspirando a gente, né, Sassão? Oi? E PC, deixa eu te perguntar, a gente tava conversando aqui no off, né? Você foi preparador, treinador e, cara, conta pra gente como é que tá sendo agora essa nova vida como coordenador e diretor de futebol. Né? Bom, é uma história, uma vida dentro do futebol. É uma paixão, um amor, que isso vem de família. Eu sou de Sepetiba, meus pais e meus primos sempre foram apaixonados, né? Não tem como, nós somos brasileiros, e de uma família toda participantes em clubes do Rio de Janeiro. Então, meus primos jogavam ou no Flamengo, ou no Vasco, ou no Botafogo, ou no Fluminense, e a cada clássico no Maracanã a gente ia para uma torcida diferente, para torcer por eles, né? Para a própria família, e aí vem naturalmente a caminhada. E aí eu não me canso e oportunizo até e trago para a própria juventude que o meu pai, na consciência dele e principalmente naquilo que a gente vivia, mesmo sem ter nenhum tipo de formação acadêmica, sem ter curso superior ou nada, ele enxergar o que poderia vir ao pós-campo, né? Então, como a gente já vinha vivendo aquilo ali com a minha família, com meus primos, e a última transição, que era a transição para um lado mais profissional, né? O futebol, até então, naquela época, ele não tinha essa longevidade que tem hoje, você jogar 10, 15, 16 anos, ou então até como o Fábio vem se prolongando e tendo uma carreira. O que fazer quando você parar? Né? Ou ter uma formação para você parar. Tudo bem, ele falou, você pode praticar, pode seguir, agora você precisa ter uma formação, você precisa ter uma profissão. E em cima disso aí eu me baseei. No primeiro momento foi um impacto muito grande, uma rejeição, né? Porque você fica movido só simplesmente para aquilo que você quer fazer e bem. Mas aí eu fui para a área de educação física, fui buscar uma formação, e isso aí me acompanha. Eu trago isso aí que o meu pai me estimulou desde o início da minha vida lá, com 14, 15 anos, eu trago até hoje, até para a formação das minhas filhas e do meu próprio neto, né? Da gente estar preparado, porque a vida é de imprevisibilidade e a gente não sabe o que vem na frente, né? Sim. Principalmente quem está dentro do campo, com uma carreira que você pode, de repente, numa lesão, você está impossibilitado de ter uma sequência como atleta, né? E o que você vai fazer? Então, isso aí o meu pai deu e eu pude seguir, né? E realmente uma previsão que em 1990 eu faço uma lesão de ligamento cruzado anterior, de um LCA, a mesma lesão que no mesmo ano o Zico teve, só que o Zico no Flamengo e eu no Campo Grande. Você estava atuando como goleiro, não é isso? Como goleiro, e aí me impossibilita, né, o Brasil ainda não tinha um avanço na medicina desportiva como tem hoje,
excelentes profissionais fazendo isso aí tranquilamente aqui dentro. O Zico foi para os Estados Unidos e eu realmente aqui dentro e com uma assistência, né, uma pouca assistência do clube com o qual eu estava, eu realmente optei em encerrar e continuar a minha vida como professor de educação física. Já dava aula no município ali, já tinha uma formação, já tinha uma matrícula no município, juntamente com a minha esposa, já trabalhava em uma academia que era nossa, era própria no Grajaú, e aí tive o convite do Vasco para assumir a preparação de goleiro. Então, assim, começa muito naquilo que a minha família vivia, né? Naquele exato momento, lá nos anos 70, né? 60, 70, e que eu sigo até hoje. Então, assim, é uma busca de aprendizado, de atualização constante naquilo que a gente vive, naquilo que a gente tem o amor, né? Enquanto a chama ela se mantiver acesa, eu acho que a busca pelo aprendizado é incessante. A gente vive o tempo inteiro buscando o tempo inteiro informação, formação. Quando você faz uma gestão de comissão técnica, por exemplo, quando eu vou conversar com um treinador de goleiro, eu estar embasado que aquilo que eu vou estar conversando com ele realmente vai ser uma necessidade que dentro de uma montagem, eu vou usar uma linguagem que a gente usa, que é dentro de uma linguagem, de uma montagem de um morfociclo de treinamento, que é uma forma de treinamento, que ela realmente esteja inserido dentro da necessidade do atleta e da equipe em crescimento. Entendi. Vamos lá. Antes, a preparação de goleiro era uma preparação isolada de todo o aspecto do time. Uhum. Hoje ela está inserida dentro de uma ideia de jogo, em função da necessidade de que uma ligação direta. É isso, desde 1900, se eu não me engano, 92, quando a FIFA ela muda a regra do goleiro, ele é obrigado, ele não pode ficar, pega a bola e sustenta e segura, ela limita em tempo e botou no chão, tem que jogar com o pé, ela te estimula uma ideia de construção. E aí hoje você vê muito e muita gente falando que o goleiro que não joga é muito difícil, porque hoje ele faz uma parte. Então, assim, o treinamento dele ele tem que estar integrado dentro da ideia principal do jogo, que é a ideia do que o treinador tem. Como ele vai jogar? Vamos citar o Fernando Diniz. Fernando Diniz joga em construção. Então, o Léo Jardim, na primeira fase do jogo, na primeira fase de construção, ele não é o goleiro, não é o homem da defesa, ele é também um homem de desafogo em construção. Uhum. Ele é um homem que troca ao lado do corredor ou faz uma ligação dependendo do momento que a sua equipe está sendo pressionada. Então, assim, há uma ligação direta a uma construção, uma ligação direta a uma construção. Se eu estou sofrendo uma pressão do adversário no meu terço principal do jogo, uma ligação direta é uma construção. E ele tem que estar preparado para fazer, e ele tem que estudar, principalmente a fragilidade de onde ele pode contra-atacar o adversário. Sim, com essas reposições rápidas de bola, o né? teu objetivo principal do jogo. O Palmeiras do Abel Ferreira pode ser um exemplo disso com o Everton? Pode, claro. E essa semana a gente viu até uma discussão, né, que até o Anderson Barros, que é o executivo, ele entrou. Né, que houve principalmente uma crítica sobre o que a Fonte Nova, o gramado, estava oferecendo. Sim. Né? E aí uma rebatida do Rogério Ceni sobre a colocação do Abel, dizendo que ele não podia falar muito porque o time dele só joga em ligação. Isso. E aí o Anderson vem em defesa, fala, olha, eu não concordo em função de que a gente joga em determinado momento do jogo. E está corretíssimo. Né? Tem momentos do jogo que você não precisa sair em construção de posse de bola ou horizontal ou vertical para você envolver teu adversário. Uma ligação, uma assistência do goleiro, ela também vale. A gente acabou de ter no jogo do Bahia contra o Palmeiras, o Ronaldo mandou para o Ademir. Você tem uma assistência de ligação. Então, conta também. Então, é a inteligência e a forma que você estuda o jogo para, em determinados momentos, você usar aquilo ali como uma estratégia. Uma ferramenta, exato. Claro. A estratégia do jogo. Então, por isso que eu estou dizendo, se você não tiver uma integração dos departamentos para que esse estudo da análise de desempenho, da análise de dados, juntamente com aqueles que vão levar, né,
principalmente o microciclo, agora eu vou falar numa outra língua, um microciclo, que é o treinamento diário. Ele não tem uma construção de ideias que ele vá numa sequência pedagógica, que quando a gente fala em ensinamento, é que você tem, dentro dos princípios das metodologias, os princípios metodológicos que você, dentro da equipe que você tem, qual é a ideia que você vai inserir. E qual é o nível de exercício que você vai inserir para que esse grupo possa assimilar. A gente teve agora recentemente, por exemplo, a cavadinha do Yuri Alberto. Como é que trabalha o psicológico desse jogador? E olha como a gente está falando em choque de realidade, aquilo que a gente vem passando. Por um acaso eu estava vendo o jogo na Cazé TV, e quem estava fazendo um comentário, Marcelinho Carioca e Djalminha. E foram os que começaram com a cavadinha. Você viu que a coincidência, né? O cúmulo de coincidência deles estarem ali. E a forma que foi julgado. Então, assim, cara, é muito relativo, engloba muita coisa. Do estar preparado para, né? Determinados momentos do jogo é aquilo que você vai fazer. E aí vem o massacre, né? Vem um massacre em função de não fez o gol, o goleiro defendeu, passou por uma ação, e aí vem logo na cabeça o que? O último que fez e aconteceu a mesma coisa, foi o Alexandre Pato. E o Corinthians foi eliminado, e o Corinthians perdeu o jogo. Em pontos corridos, aquilo ali é decisão. Vale 3 pontos. Vale 3 pontos. Todos os jogos são decisivos. Então há um julgamento total. Você já ali já passa, independente se você fez o gol, mas o teu time perdeu o jogo. O teu artilheiro, mas o teu time perdeu o jogo, você é julgado. Então, assim, o apoio que você tem que você tem que ter dos teus departamentos para que você não haja de uma forma precipitada e qualquer comentário ou até uma correção tua não seja prejudicial para que a tua equipe em prolongamento da competição. Você, como treinador, ou até como goleiro também, você já pegou um pênalti assim? Ou então você, como treinador, viveu uma situação dessa que... Eu vivi numa outra época, né? Porque, assim, como a gente está falando em ter oportunidade e dar voz ao torcedor, aqui, e a gente está julgando o tempo inteiro, aquilo ali soa como uma falta de respeito até pelo profissional que está do outro lado. Né? Por quê? Por todo um histórico, por tudo que a gente vive, o momento do Rossi, né? Saiu como herói na Argentina, e aí de repente você vai bater um pênalti contra um cara que está naquele momento. Então, assim, e na minha época, época Roberto Dinamite, Zico, o respeito era imediato de um por outro, e isso a gente vê até hoje, a forma como o Zico e o Roberto se tratavam, mesmo como rivais, de clubes rivais do Rio de Janeiro. E isso serve de exemplo para os mais novos. Isso que a tradição do nosso futebol tem que trazer para eles. Né? Que é o exemplo interno, aquilo que eles faziam como ídolos, os maiores representantes da sua equipe, que permanecem até hoje, como eles eram como seres humanos, né? O fora-campo, quando tiravam a camisa. Mas o que você acha que passa pela cabeça do jogador quando ele pensa em bater um pênalti de cavadinha? E a gente está falando isso envolve todos esses momentos. Aí é que eu digo para você de rede social, porque como eu vivo o interno, e a gente vai ter que mudar muito, é que o atleta hoje, o entorno dele não é só o atleta. Você tem, quem está fazendo a gestão, você tem que estar fazendo a gestão do entorno do atleta, tudo que envolve esse atleta. Família, empresários, eles são empresas hoje. Tá, mas você como técnico, tá, PC, alguma vez você chegou para algum jogador seu, não bate um pênalti de cavadinha? Você leva isso para dentro do teu treinamento como uma ideia de jogo, que é um momento crucial daquilo ali. Mas a tomada de decisão está com ele. A tomada de decisão é dele. Hoje, o comando por imposição, né? Porque, de repente, se fosse em outra época, com outros treinadores, com uma representatividade mais forte, que era o modelo que a gente tinha, substituía na hora.
Levantava a placa e sai. Nós tivemos um grande exemplo aqui agora, mas no modelo bem recente que está todo fresco, com o Jorge Jesus, com o Ranier no Flamengo. Não cumpriu as suas ordens, aquilo que ele está fazendo, ele tirou imediatamente. O Ranier, não sei se vocês lembram dessa situação. Sim. E era muito no modelo de gestão de comando por hierarquia. Faz o que eu estou mandando. Né? Mas eu estou dizendo aqui, hoje até a tomada de decisão do treinador, um entorno, aquilo que está envolvido ali daquele momento, soa até como um confronto direto com eles. Nós tivemos agora o Felipe Luiz com o Pedro. Sim. Entendeu? Sim. Felipe Luiz vai falar e aí todos os prós e os contras. Entendeu? Então, assim, você deu voz. Quando você dá voz, a dimensão é imensurável. Você não sabe qual é a proporção que vai tomar em função daquilo que você vai tomar de decisão, ou aqui ou no campo, e a necessidade de ter um atleta. O Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians. E aí você vai punir ele em função daquela tomada de decisão, de repente por uma imaturidade. Enfim, qual é a tomada de decisão? Ela é muito aberta, é muito vaga, entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo assim, às vezes um toma a decisão e até o teu entorno, aquele que está à tua volta, você é contestado por um momento teu. Porque o poder de julgamento hoje é imediato. Então, é difícil. Por isso que quando a gente fala em planejamento, em processo, estar preparado para gerir, é porque tudo que envolve hoje, as dimensões, elas são imensuráveis. E o resultado, ele é o Senhor, é o soberano. Ele é o soberano. Ele que decide, né? Ele decide tudo, entendeu? E aí, PC, me veio uma pergunta aqui. Na época da CBF Academy, você chegou a ter o Felipe Luiz como aluno lá? Tive. O Felipe fez a licença A em 2023, dezembro de 23. Eu tive a oportunidade, né, de estar junto. Quando a gente fala de ser professor e aluno, isso é muito a nossa troca de experiência, né, de vivência, porque o conteúdo que eles trazem e a vivência que eles trazem de cultura, né, principalmente eles, quando a gente fala em eles, são os atletas que tiveram a oportunidade de praticamente ter uma vida fora do nosso país, né? Ele viveu outras culturas, né? Ele viveu outras histórias de futebol, ele teve outras escolas de futebol. Então ele tem uma influência e inspirações grandes que não traz só de raízes brasileiras. Então, quando você chega na Academy, a Academy ela abre, não são só os alunos das licenças brasileiros, ela abre para todo mundo. Então você tem português, você tem americano, enfim, você tem uma troca muito rico, sabe? E o network, ele às vezes, a aula é muito mais dos alunos do que dos instrutores. A gente conduz, né, dá as direções e estimula com que eles possam ter a troca, sabe? Tinha algo que o Felipe Luiz fazia ali que chamava a atenção? Eu acho que a liderança... Quando você chega e você está no teu último momento de transição, aí ali ele estava fazendo até, se eu não me engano, era o momento dele final, foi o jogo de despedida dele do Flamengo, né? Então, assim, ali era ele, não foi só o Felipe, foi o Felipe, foi o Hever, foi o Cortez, foi o Juan, que já estava numa área de coordenação do Flamengo e hoje está na seleção brasileira. Enfim, eu não gosto de ficar citando o nome porque eu sou... Quem era o CDF da turma, PC? Quem era o estrelinha? Quem você estava no fundão? Quem era muito, no fundão? Tem os meninos, tem o Ariel, que está no Vila Nova, tem muita gente boa, assim, que eu tive a oportunidade de trocar experiências com eles, sabe? E hoje, quando você está desse lado e você vê eles na beira do campo, e o que eles estão conseguindo, principalmente, eu não vejo só o momento do jogo. Eu não vejo só aquele momento, as trocas e nem o resultado. Eu vou olhar o que ele vai colocar também nas entrevistas, né? Para que
aquilo que ele está colocando de conteúdo, né, e a ideia que ele teve para o jogo, se realmente saiu no jogo, independentemente do resultado. Tem alguma coisa na prática que você consiga identificar? Você, claro. Tipo, esse aí aprendeu comigo isso aqui. Não, você, por exemplo, isso é legal. Vamos citar, porque eu tive a oportunidade também desses mais novos, e assim, que não tem ainda o status que eu digo assim, a visibilidade, né? Vamos botar do Rafael Guanais, que está no Mirassol e hoje é chamando a atenção do Brasil. Eu tive a oportunidade de estar com ele na licença Pro, né? Aí vem o Guanais, o Alex, que foi meu jogador, meu capitão no Cruzeiro, que está no Operário na Série B. Você vê o Bernardo, que está na Série C. Enfim, você vê alguns ex-atletas ou treinadores, professores que vêm galgando se formando para estar nesse momento e numa preparação muito grande, assim. E eu fico feliz porque estou passando uma transição em que nós temos que recuperar o mercado. Nós, que eu digo, nós brasileiros. Treinadores brasileiros, e eu me coloco porque quando eu vou como instrutor na Academy, eu também tenho que me pensar como treinador, ter minha cabeça como treinador. Hoje, mesmo numa função de gestor, mas passar para eles experiências que eu vivi. Né? A forma que era, o impacto que foi, quando foi trabalhar na Ásia, no Catar, o impacto foi confronto com outras escolas europeias. Quando eu fui trabalhar em Portugal, que eu chego, era a febre da periodização tática e eu precisava ter um conhecimento maior do que a metodologia portuguesa estava exigindo. Enfim, uma troca, uma montagem, uma aplicação prática no treinamento, a divisão entre eles como comissão técnica, quais são as intervenções que eles fazem durante o treinamento, qual é a exigência e a complexidade do exercício que eles estão dando para determinados alunos, porque a gente recebe para a prática na Academy, todas as equipes de base, principalmente quando é no Rio de Janeiro, daqui do Rio de Janeiro. Então não fica restrito só aos grandes. Sim, sim. Você tem a oportunidade de levar o Madureira, o Serrano, o Audax, o Boa Vista. Então, assim, o que eles vão estar pensando em montagem de ideias para esse grupo que ele vai estar, que aí você entra em complexidade. Aí você entra o nível de exercício que eles vão estar, a sequência, a progressão pedagógica que eles vão ter, um entendimento nas explicações, quando eles estão explicando, né, geralmente é no magnético ali, porque o que eles mexem na beira do campo, ou nos tablets, mas na Academy a gente usa o magnético, a gente já não é mais o botãozinho. Não. O magnético, porque o tablet você já entra numa primeira geração aí. E aí é muito disso aí, as intervenções durante o treino, as correções, a participação em grupo. Então, assim, é muito pedagógico, sabe? Assim, aquilo que ele tem de organização para que eles possam ter. Então, assim, eu criei, daquilo que eu vivi, um documento orientador de treino. Legal. Que dentro das fases do jogo, um grande princípio de ideia e quais são os subprincípios que você pode estar usando ali. Organização ofensiva, defensiva, as transições das bolas paradas. Então, os aspectos que eles têm que treinar, o que eles têm que respeitar, quais são os aspectos do jogo, técnico, tático, físico e psicológico. Eu divido o psicológico em 3 fases. O aspecto comportamental, né? O aspecto cognitivo, que é aquilo que eu vou ter de entendimento, se eu vou conseguir entender rápido e vou fazer, e o social, se eu estou pronto para trabalhar em grupo. Futebol é coletivo, né? Então aquilo aí, ele vai trabalhar em grupo, o que eu estou montando? Aí eu entro em propensões, que é as repetições, para automatizar, e as correções, que a gente não tem como, que é a medição deles, né? Que são as ferramentas de catapulta para medir o que eles estão entregando de intensidade para que eu não entre num aspecto físico de exaustão. E aí, assim, o repertório é gigante. Né? Não, isso é muito maneiro. E aí, só para fechar a parte do Felipe Luiz, você hoje vendo ele já no Flamengo, o que você avalia do trabalho dele? Muito bom. Eu acho que ele teve um amadurecimento muito bom, porque o conteúdo é bom. E eu vou repetir o que eu já falei em outras oportunidades. O Felipe
ele vem se preparando ao longo da sua carreira. Sim. Teve a oportunidade de estar numa escola holandesa, uma escola inglesa, uma escola espanhola. Então, ele teve uma vivência além da sua formação brasileira. Conhece muito bem aonde ele está. Ele sabe qual é a cultura do Flamengo. Quando eu falo em cultura, é o DNA do clube. Porque isso muda, mesmo em região, por isso que a gente estava falando em regiões, isso muda de região para região. Né? Então, assim, o Flamengo ele quer um jogo rápido, ele quer chegar para finalizar. Ele não precisa ficar construindo o tempo inteiro. A torcida não tem essa paciência. Galera não deixa. Do Fluminense é diferente, a do Vasco é diferente, do Botafogo é diferente. Então, assim, ele conhece aquilo ali que ele está vivendo. Ele tem representatividade com o grupo. E a outra, ele teve critérios nas escolhas dos profissionais que estão ao seu lado. Ele teve toda essa oportunidade que, às vezes, aqui no Brasil, poucos têm. Sim. Quando a gente fala que, e a gente pontua os profissionais estrangeiros que estão chegando no Brasil, eles estão tendo a oportunidade que, ao longo dos anos, o Brasil veio tirando dos brasileiros. Que era você ter a oportunidade de escolher os profissionais que estavam do seu lado. Então, assim, o Felipe escolheu, moldou seu preparador físico, seu assistente técnico, ele veio moldando para que fosse um complemento das ideias dele. Certo. Que aí envolve tudo aquilo que ele tem de formação, de conhecimento, de ideologia, né, de personalidade e representatividade. Tanto para o grupo, para a comissão técnica e para a torcida. E o mais importante, dando resultado. O que sustenta é o resultado, é o produto final. Né? O produto final ele vai te sustentar o tempo inteiro. Então, assim, a gente está falando do Felipe, mas a gente tem outros profissionais com grande potencial, mas com menos oportunidade de tudo aquilo que a gente está falando. Sim. E se você quiser acompanhar resultados, né? Fazer aquele disclaimerzinho. Resultados ao vivo do Brasileirão, reta final da Libertadores, baixe grátis o app do 365 Scores. Você pode baixar tanto no Google Play quanto na Apple Store. Então, vamos seguindo. Sassá? Vamos de Baixo Feelings? Vamos de Baixo Feelings. Vamos. PC, a gente tem um joguinho aqui. Coisa simples. Eu vou te dizer, vou te perguntar um momento e você completa. O que te lembra, por exemplo, Baixo Feelings com PC Guzmão. Um momento de euforia. Sempre os momentos de título, um momento de euforia, e aí, porque marca a história, foi aquela virada histórica no Parque Antártica, lá, decisão da Mercosul, Vasco e Palmeiras, né? A gente perdendo de 3-0, a virada para 4-3. Eu acho que aquilo ali foi... ninguém, nem o mais otimista ali dos vascaínos, ele acreditava naquela virada. Tem alguma história desse vestiário no intervalo ali que você fica marcado? O vestiário ele é muito restrito. Tem uma colocação, e eu guardo até hoje, que foi fundamental, porque aquela decisão ela envolveu algumas situações atípicas. Foi a saída do Oswaldo Oliveira, a chegada do Joel. Isso. Né? O Oswaldo já tinha todo um processo montado, um resgate dentro do ano, né? Eu cheguei junto com ele. E aí a demissão inesperada, um pós-jogo contra o Cruzeiro, com a decisão do Mercosul em cima. E aí a chegada do Joel Santana com um treinamento para jogar a final. Então a participação de toda a comissão técnica ela foi fundamental. Assim, a gente já tinha... eu já tinha trabalhado com o Oswaldo desde 97, né, que a gente se juntou no Santos, a gente já se conhecia há muito tempo, a gente tinha, dentro de um planejamento, cada um ficava responsável por alguns setores. E a minha parte era muito mais também em buscar pelo lado de autoestima e tudo, era estar ajudando com um vídeo pré-jogo, enfim, o que se usava naquele momento. E o Joel deu liberdade. A outra foi o Alci Portela, que foi fundamental no intervalo do jogo, em optar pela mudança da entrada do Viola. O Viola foi fundamental ali, apesar do Romário fazer os gols, né? Sim, sim. E sair ali, o Viola foi fundamental no momento, não só como sem bola também, que era para impedir a saída do Arce. O Arce estava criando muito problema por aquele lado.
e abastecendo tudo a toda hora, né? E aquela mudança ali, ela fez a diferença no jogo. Então, assim, mínimos detalhes e comunicação muito precisa em tomada de decisão. E a humildade do Joel, como estava chegando, e o reconhecimento de que o Alci tinha muito mais conhecimento do grupo do que ele, naquele exato momento. Então, a aceitação e a tomada de decisão imediata. Mas como é que foi aquela entrada no vestiário em 3-0? O que vem na tua cabeça ali? A entrada foi... teve um fato curioso, que quando eu desço ali o Parque Antártica, o preparador de goleiro não ficava no banco. Ele ficava em cima. E quando eu desço, os vestiários eles se cruzavam assim, né? Na entrada do túnel. Direita Palmeiras, esquerda o visitante. Quando eu desço, os dirigentes, alguns dirigentes já do Palmeiras, já estourando champanhe, já comemorando, né? E aí a gente chega com essa informação, e essa informação é passada. Ali a forma que já estavam sendo comemorados ali pelos dirigentes do Palmeiras. E a volta deles, né? No túnel. Aquele time era muito bom, né? Mas aí o Romário fala alguma coisa no vestiário? Alguém fala? Romário cobrava muito, né? A cobrança pesada, não era... era cobrança pesada mesmo, só não iam as vias de fato em função do separa, mas se cobrando mesmo, né? Um cobrando do outro o tempo inteiro. Daquela cobrança de que você mexia. Aquela cobrança, a gente já conhecia o perfil do grupo, que ela ia dar uma condição de mexer e mostrar, ó, vamos que a gente pode. O Eurico, de alguma maneira, participava disso também? O Eurico foi o maior dirigente que eu trabalhei em função de uma visão de instituição, né? De fazer uma instituição crescer a nível desportivo. Eu coloco o Eurico. Depois que eu passei só... O Eurico, se ele tivesse uma dimensão em estrutural, eu não tenho dúvida que o Vasco hoje estaria no mesmo nível do Flamengo, estruturalmente. Porque a nível desportivo, naquela época, o Eurico era o cara que... E a forma de comando, né? Era um representante, era o líder máximo. Quando se falava em Vasco da Gama, era o Eurico Miranda. Quase sinônimo. E para mim era o representante maior, né? E se impunha, né? O Eurico foi um grande responsável em alimentar essa rivalidade Vasco e Flamengo. Foi. Ele cresceu, né? Ele fez isso aí crescer. Muito. Da forma que ele fazia. E ele foi muito responsável. A década de 90 ali, praticamente o Vasco tomou conta, né? O Vasco veio ganhando tudo. Por isso que eu digo... Se tivesse uma visão 360 e tivesse uma oportunidade de expandir não só a gestão para o lado desportivo, mas principalmente para o lado estrutural, moderno, o Vasco... E não tenho dúvida que, a partir do momento que o Vasco se sanar politicamente, né, a política não interferir no seu dia a dia, no seu crescimento, o Vasco tem tudo para chegar ao mesmo nível. Porque assim, eu queria voltar um pouco, PC. Beleza, vai pro vestiário, cobrando 3-0, aquela, né, tensão. Mas aí vai pro campo, vira o jogo. Como é que é a volta do vestiário com a vitória depois? É porque, assim, eu tava guardando ali era uma mistura de sentimentos, porque eu tinha, naquele ano, eu tinha sido eliminado, eu tava no Corinthians como treinador de goleiro, e eu tinha sido eliminado na semifinal da Libertadores pelo Palmeiras no pênalti. Então aquilo ali era uma mistura de sentimento, aquilo ali que estava envolvido, sabe? E outro respeito pelo Palmeiras. Foi a instituição Palmeiras. E grandes jogadores que estavam dentro do campo. E dentro da casa deles. E dentro da casa deles. O Parque Antártico lotado. Então a forma que foi, então aquele extravasar, sabe? Aquele momento ali de lavou a alma. Comemoração e sobe no palanque ali para receber a medalha e comemora. Então, assim, final do ano, fechando com mais um título. Então, assim... Você não falou assim, me dá champanhe aí que eu vou comemorar aqui? Não pediu para champanhe? Eu pensei na volta? Fala. Você acredita que te dá aquela... quando eu cheguei no hotel, assim, eu passei a madrugada inteira com febre, que até quando chega no Rio de Janeiro, que tem
o desfile no carro de bombeiro, né, em carro aberto, assim, eu tava mal, cara, eu fiquei mal, assim pra você ver o tanto que tava a energia, né, a força direcionada para aquilo ali, que aí depois quando faz, teu corpo tá leve, né? Mesmo assim, e tá aberto, fica debilitado, né? Então, e o Romário, grandão no vestiário? Ah, grandão, né? Foi ruim de aturar? O baixinho tava grandão. O Romário foi, na minha opinião, o maior atacante ali que eu trabalhei, que eu joguei, que eu vi jogar. O que ele tinha de capacidade, talento, frieza, e capacidade, né, do último momento de finalizar era absurdo. E a outra é que o Romário sempre reuniu todas as valências físicas de alto nível de competição. Força, potência, velocidade. Eu lembro o Romário, o que ele se dispunha a fazer, ele fazia bem. Então, assim, nos nossos momentos de lazer, a gente jogava vôlei bem. Sério? No momento de lazer, ele jogava basquete bem. Então, o que ele se propunha a fazer, ele direcionava e fazia bem. Então, assim, é porque ele realmente era um privilegiado, né, em talento e capacidade. E o Romário tinha acabado de sair do Flamengo, né? Ele sai do Flamengo, foi pro Vasco. Isso pro Eurico era ouro, não era? A rivalidade sempre foi o que moveu, né? Então, assim, a gente fala em rivalidade, em uma rivalidade saudável, né? Então, assim, hoje não. Hoje a gente, quando fala em rivalidade, a gente tem que ter até um cuidado para a torcida não levar para um lado de violência, né? O Romário comentava alguma coisa sobre isso, dele ter saído do Flamengo, ele jogar no Flamengo e depois ir pro Vasco? Acho que assim, ele teve a oportunidade de ser ídolo das duas torcidas, né? Sim. E eu acho que isso move ele até hoje, até na escolha que ele teve pelo lado político, né? Dele não ter só o rótulo de um. Conta uma história com ele, PC, um episódio. Cara, uma sim, coisa curiosa, uma coisa que você viveu com ele. Você é padrinho de casamento dele? Sou padrinho do casamento dele, de alguns casamentos. Conta um episódio com ele. Cara, ele era... o Romário sempre foi um cara, assim, predestinado, sabe? Mas engraçado é que ele antevia, ele falava antes. E por isso é que eu falo, porque eu tive essa oportunidade que na concentração a gente ficava juntos, né? Isso aí foi o mentor, foi o Paulo Angione. Teve aqui com a gente. Nosso grande Paulo Angione, o cara que eu tenho, meu grande amigo, um guru, cara das palavras certas também nos momentos necessários. E na minha chegada, ele, pelo meu conhecimento, vendo a minha formação, na época o Romário estava ingressando na Faculdade de Educação Física, então ele falou, ele me chama de Paulinho. Paulinho, se fica com o Romário e você ajuda ele? Eu falei, claro, com certeza. E aí eu tive a oportunidade de ficar o ano de 1988 até a saída do Romário, né, para Holanda. Ele foi meu companheiro de quarto. Aí conta, PC. Nossa. Aí é bom demais. Era muita história. Olha, eu vou dizer para vocês. A gente às vezes saía de São Januário e o Romário pedia ao Lazzaroni para ele ir no carro dele. E aí às vezes a gente chegava na concentração aqui no Barra Beach, aqui traz as recordações boas, né? Porque se hoje você passa, você olha, a barra tá imensa aqui, a barra terminava ali no Farol, o Barra Beach era ali, a gente ainda dava... Cara, mudou muito. Os nossos almoços, não, geralmente o jantar era permitido uma caminhada, sabe? Agora assim, não dá mais. Eu lembro que eu caminhava, geralmente meu parceiro de caminhada era o Donato. E aí a gente caminhava e fazia... Hoje não cabe, né, você fazer, que era logo... para fazer o processo da digestão. Aí volta. Não, aí eu voltava e eu lembro que a gente chegava pro almoço e nada do baixinho. E nada do Romário. Aí, cara, aí vinha assim. Aí o Lazzaroni lá ligava no meu quarto. PC. Pro Lazzaroni eu sou o PC. O Paulo César. O Romário já chegou. Porra, eu não podia me complicar com os dois, né? Eu falava, Lazzaroni, se chegou, ainda não veio no quarto.
Então, assim, eu ficava sempre em cima do muro. Eu falava, se ele chegou, ainda não chegou no quarto. E aí, daqui a pouco, aí chegava o baixinho lá. Aí eu falei, ó, o Lazzaroni tá te procurando. Aí, eu pensei, manda o Lazzaroni ficar tranquilo, que amanhã eu vou decidir, pô. Então, assim, era muito... O Romário tinha uns negócios, assim, fantásticos. Teve um jogo, se eu não me engano, contra o Goitacás, São Januário, que ele falou para mim assim, porra, PC, o Bebeto no Flamengo, né? Ele falou, o Bebeto tá me alcançando aqui na artilharia, porque o Bebeto tá batendo pênalti direto e eu não bato pênalti aqui. Quem bate pênalti é o GG. Se sair pênalti amanhã, eu vou bater. Eu falei, rapaz, você não tá treinando. Não, mas não quero nem saber, eu vou bater. Eu falei, rapaz, não faz isso. Enfim, chegou na preleção, ele comunicou o Lazzaroni. Aí ele falou, ô Lazar, se sair pênalti no jogo, eu vou bater, não vai ser o GG não, o Giovani. Aí o Lazar falou, ô Mário, eu vou pensar até São Januário se você vai jogar. Aí ele, na tirada dele, ô Lázaro, se você não me botar pra jogar, você cai. Não, ainda tem mais. Aí chegou no jogo e saiu um pênalti. Tinha que sair um pênalti. Né? E aí um lado oposto, né? Ali, o lado... o Vasco, os bancos eram atrás da linha... Atrás dos gols ali, né? Bem no escanteio ali, né? Sim. O nosso atrás aqui do lado dos nossos vestiários e o do adversário lá do outro lado, do lado da estátua, lá do placar, né? A estátua do Romário lá. Enfim, o dirigente ficava no banco. O dirigente ficava no banco, o Eurico ficava no banco. E o Eurico era, se eu não me engano, eu não sei se era diretor de futebol. Em 88 o Eurico era diretor de futebol. E aí... Aí saiu o pênalti. Saiu o pênalti. E aí? Aí o Romário pega a bola. E o Eurico não estava na preleção. E aí aquele jeito do Eurico, bota assim os óculos assim e coça a cabeça. Ô Lazzaroni, eu tô vendo mesmo, o Romário pegou a bola. E eu tô vendo, pô, e era o Romário, cara. E foi lá, bateu e perdeu. Peraí, o que o Lazzaroni falou pro Eurico? Não. E aí? É isso que eu tô dizendo. A gente acabou de falar aqui do momento agora do Yuri Alberto. Eu tô falando de 1988. Estão lá dentro do campo, do lado trocado. Nem o Lazzaroni poderia falar ali. E o dirigente estava do lado, que ele não participou da reunião, ele não estava vendo o que estava acontecendo. Entendeu? E o Romário falou e perdeu. E era jogo importante. O time do Goitacás era um time bom no Campeonato Carioca. E vocês lembram que a tradição era o Campeonato Carioca, não era o Campeonato Brasileiro. A rivalidade era local, era regional, né? Sim. Aqui, estadual. E aí o Romário perdeu. E aí, quando vem pro vestiário, o Romário... Pô, não era pro Giovani, por que você não pegou a bola? Não, porque ele pegou a bola, vou fazer o quê? Aí, segundo tempo, já atacando pro lado oposto, 0x0, saiu o outro pênalti, o Giovani bate e a gente ganha o jogo de 1x0. Então, assim, era muita... Ele tinha... A personalidade dele era muito forte, cara. Tomava umas... E pior que fazia, teve um jogo contra o Flamengo, ele veio para mim, ele tinha insônia. E aí, ele veio... Na concentração, eu lembro que ali era um quarto e sala e a televisão ficava no quarto. E eu tô deitado vendo televisão, ele chega, desliga a televisão, despluga da antena, né, que era aquelas antenas coletivas, leva a televisão para a sala, fala, ó, você que dorme bem, fica no quarto e dorme sem televisão. Eu vou levar o meu colchão para a sala, vou plugar na antena da sala e aí eu vou ficar lá. E ele ficou lá. E numa dessas noites aí... E tu não arrumou nenhuma confusãozinha? Vou arrumar confusão pra quê que eu vou arrumar confusão? Deixa o homem quieto que ele decide. É isso aí. E aí... E foi nesse dia, ele falou pra mim assim, PC, eu vou fazer um gol, que eu vou dar um lençol no Zé Carlos e vou fazer o gol, cara. Ele falou pra mim. E aí, nós fomos pro jogo. Ele fez no jogo. O Leandro atrasa mal a bola para o Zé Carlos. Ele vai dar um lençol e faz o gol. E ele sai na comemoração. Quando ele vem correndo, ele vem para falar: eu não te falei. E ele falou.
E eu fiz assim, ele pula no meu pescoço. Eu te avisei que eu ia fazer. Então, assim, eu falei isso no documentário dele. Falei, cara, ele tinha, sabe, assim, ele imaginava, ele sonhava, ele pensava as coisas que ele ia fazer. Ele já imaginava e fazia. Isso, quando você passa a trabalhar nesse lado, e você passa a trabalhar, eu tive a oportunidade, depois, quando eu fui para fora do campo, aí trabalhei com o Ronaldo Fenômeno, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Alex, com o Rivaldo, Edilson, esses caras do momento de talento, de momento decisivo, essas informações, ou isso que eles levam, ali naquele momento faz decisão, eles decidem para fazer, eles realmente fazem a diferença, sabe? Uhum. Os caras são diferentes em percepção, naquilo que eles imaginam aquilo que eles vão fazer e fazem. Isso difere um para o outro. É impressionante. Voltamos ao Baixo Feelings. Voltando ao Baixo Feelings. Bom, agora um momento de tristeza. Tristeza. A tristeza é sempre... e volto ao Vasco da Gama, que também uma decisão no Maracanã. A gente jogava pelo empate. Era um empate? Era. E eu desço, estava muito cheio o Maracanã, Flamengo e Vasco. Eu desço e não assisto. Eu era treinador de goleiro e era o Elton, o goleiro. E aí, já no final do jogo, já esperando terminar para comemorar, e aí eu escuto o do Maracanã, mas do lado oposto, né? E eu não vi o gol. Eu já estava dentro do vestiário. Eu vou assistir o gol do Pet. Caralho. Eu realmente já tinha descido, porque não dava para descer, eu já tinha descido, já estava dentro do vestiário, eu escuto o lado oposto, só vou ver depois. E aquilo ali dá né, você sai comemorando e embaixo você sai, quando você chega, você perde. O momento do Pet é um momento muito de um impacto também, né? Você sai de um... Você vê a diferença, né? Você sai de um para conquista e você Exato. sai do outro para não conquista. O impacto é muito grande. E uma coisa que eu até esqueci de falar da Mercosul, que eu fiquei pensando, preparador de goleiro leva bicho quando ganha título? Olha só, aquele momento do Vasco, Uhum. e vocês vão lembrar perfeitamente que a gente ganhou João Avelange e ganhou o Mercosul, né? O Mercosul, ele foi antes da decisão com São Caetano. Uhum. E aí a decisão com São Caetano, acontece a queda do alambrado em São Januário, aí o jogo é suspenso, e aí eles marcam uma nova partida, e o acontecimento daquela partida, o que envolveu aquilo ali, né? O SBT na camisa, tudo, e o que aconteceu do Vasco de 2001 para cá. Até hoje o Vasco ainda sofre a consequência do SBT na camisa. Veio só assim dividindo. Aqueles títulos ali foram para entrar na história, porque de premiação não teve nada. Caramba. Não teve nenhum tipo de premiação. Ou se teve, eu não recebi. Entendi. Né? Mas eu acho que marca muito mais eu poder estar no Vasco, Sim. né? Chegar da forma que eu cheguei, que eu saí do Corinthians, que eu chego em 98, 98, 99, 2000, 4 conquistas, 2 brasileiros, um paulista e um mundial, e aí chego no Vasco da Gama para fazer uma nova história, e aí a gente consegue Mercosul e Jovelange. Acho que aquilo ali marca muito a minha história também no Vasco. Então, assim, hoje eu tive a oportunidade, né? Não foi de novo ao Vasco da Gama, né? A minha última participação foi de 18 até ali a chegada da pandemia. E aí você entrar em São Januário e ver as fotos, né? E realmente você tá nas fotos, aquilo ali não tem preço para mim. Né, poder estar na história, poder todo mundo quando entra e vai olhar a foto de quem participou e ver os nomes de quem participou, meu nome está lá. Então, assim, eu tenho conquista como jogador, tenho conquista como preparador de goleiros. Então, assim, está marcado na história do clube que eu tenho um carinho e que eu torço e que as minhas filhas foram batizadas em São Januário. Que legal. Está na história, aquilo ali eu vou passar. E aí meu neto está vindo e aí ele vai ver a história, ele vai ver a construção da história. Então isso não tem preço.
Pois é. Emocionante, maneiro. Emocionante demais. Agora, um momento que você acha que foi injustiça. Eu acho que a saída do Corinthians. Em qual ano? Em 2000. 2000. Eu acho que foi a tomada de decisão do Alberto do Alibe ali em tirar, né, toda uma equipe que vinha com um planejamento muito grande desde o final de 97. Ele interromper aquilo ali, eu acho que foi uma injustiça muito grande. Porque, apesar, né, e ele sempre falava comigo, eu era preparador do Corinthians e da seleção brasileira, e na seleção brasileira eu era prestador de serviço. A CBF até então, ela não fazia contrato de exclusividade com comissão técnica, era só o treinador e o assistente, era o Vanderlei e o Candinho, e eu prestava serviço. E como o Corinthians disputava brasileiro, Copa do Brasil, estadual, Libertadores. O Corinthians era muitas competições, batia muito com os jogos da seleção. E como eu era preparador da seleção olímpica, né, na seleção pré-olímpica e olímpica e principal, eu ficava muito idas e vindas, né? E aí isso o senhor Alberto sempre me cobrou bastante, mas eu sempre deixei todo um trabalho montado, né? E um trabalho para a temporada, né? Um trabalho de planejamento, e sempre integrando. Na época era o Solitinho, que era o meu assistente de preparação de goleiro, sempre integrando ele ao profissional e fazendo isso aí. E naquele momento, então assim, vocês veem como... Vou entrar de novo no pênalti para vocês verem assim. Quando a gente vai para a decisão de pênalti contra o Palmeiras, no Morumbi, o Oswaldo reúne, me chama, e eu falo com todos ali, ó, o canto de preferência do Marcos é o canto direito. O Marcos era o meu goleiro na seleção. Eu tinha privilégio, inclusive, se eu não me engano, uns 10 dias antes daquele jogo, eu estava com o Marcos e com o Alex na seleção, antes de chegar naquele jogo. E eu falei para eles, eu falei, o canto de... Não falei bate em tal canto, não, isso é deles naquele momento. Eu falei, o canto de preferência deles é o canto direito. Foi justamente o canto que o Marcelinho perdeu. Caramba. Então, assim, a informação foi passada, mas a tomada de decisão é deles ali. E ali, na perda de um pênalti, interrompeu-se todo um trabalho de construção desde o final de 97, início de 98. Que era vitorioso. Eu acho que aquilo ali foi uma grande injustiça, assim, se interrompeu um trabalho que tinha tudo aí, né? Para ter uma continuidade muito maior. Chegou a falar com o Marcelinho depois do pênalti sobre isso? Eu assim, te avisei. Hoje a nossa vida profissional, ela te afasta muito, né? Porque a sequência dele pós-jogo, ele fixou residência em São Paulo. Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu tô nessa vida de cigano ainda, né? Vai para um lado, vai para o outro, uma região. Mas dificilmente a gente se encontra. Mas eles sabem da admiração que eu tenho por eles. Eles sabem a forma que eu sempre fui como profissional, independente da função, né? A liberdade que eu tinha também, que o Vanderlei sempre deu e o Oswaldo deu, para que cada responsável pelas preparações tivesse voz ativa com todos. Né? Então, assim, a responsabilidade, a cobrança, a forma em cima que elas dê, as informações, porque até então o futebol não tinha ainda um departamento de análise de desempenho. Né? A gente tava... Acho que era algo inovador, né? Era algo inovador. Eu, como treinador de goleiro, eu lembro que eu tinha que, na seleção e no Corinthians, eu tinha que pesquisar quem eram os batedores de pênalti dos adversários, das seleções, dos times que a gente ia jogar contra, para poder passar essa informação. Então, assim, estatisticamente, os números, tudo, eu tinha que estudar. Tem alguma história de que, falei pro Dida naquele canto, falei para algum goleiro de seleção naquele... Nunca, assim, a gente sempre passa estatística. O que hoje a gente tem que em qualquer jogo, quando sai uma penalidade, a ferramenta de informação, bateu nos últimos 10 jogos, bateu X. Na TV mesmo já. E na TV ele já mostra aquilo ali não tinha.
Ali era você e tinha que ter paciência para poder ver, principalmente quando você disputava a Libertadores. Então, quando você chegava, você tinha que pegar as fitas, né? Aquelas fitas grandes, levar o aparelho de vídeo para você ficar vendo. Eu já vi o jogo em rotação alta para ver quem era, se tinha saído. Né? Então, assim, eu tenho uma história com o Dida que é sensacional. Que é na seleção brasileira. Na seleção brasileira com penalidade. A gente estava jogando o que está faltando agora. Pela seleção, a gente estava jogando a Copa América de 1999. Agora eu lembrei. 1999, que foi no Paraguai. E aí a gente está jogando, se eu não me engano, não sei se são as quartas de final ou a semifinal contra a Argentina, em Cidade del Leste, aqui do lado de Foz do Iguaçu, que era a nossa sede. A gente estava jogando e a Argentina fez 1-0. A gente consegue empatar com o Rivaldo de falta. Aí imediatamente tem um pênalti para a Argentina. E o batedor de pênalti da Argentina era o Palermo, que hoje é o treinador do Fortaleza. Fortaleza, é verdade. Palermo era o batedor oficial. Só que o Palermo, se eu não me engano, num jogo anterior contra a Colômbia, ele tinha perdido 3 pênaltis. E ele faz isso contra o Boca também, não é? Era. No Boca, quer dizer. Era. A gente tinha estudado e mapeado todo o Palermo. Então, o que eu digo é que eu nunca... Assim, a gente tinha estudado, então... O canto de preferência, porque assim, o pênalti, ele tem muito isso aí também. Às vezes eu tô vendo o jogo, eu tô com a minha família, assim, né? Os meus genros, ou com as minhas filhas, a minha esposa. Aí sai o pênalti e elas brincam comigo. Vai bater aonde? Até onde é? Ô pai, vai bater aonde? Aí eu olho assim, vejo o momento do jogo, vejo o placar do jogo, tudo altera. Porque aí entra o fator psicológico. Faltou o jogo... Quem é teu adversário, quanto está o jogo, o comportamento, o que o jogo está envolvido, né? Para você ter a tomada de decisão. Então, assim, a gente estava no jogo e aí saiu o pênalti. Quem vem bater foi o Ayala. Zagueiro, né? O zagueiro vem e pega a bola. Aí eu lembro que todo mundo da comissão, que eu não ficava no banco, todo mundo olha para mim. Estudou o cara errado. Falei, estudaram o PC. Eu falei, olha, a gente estudou o Palermo. E aí eu não tinha visto. Nem eu, nem o Dida. É dele, cara. É do atleta, entendeu? Aquela percepção, aquela intuição e principalmente o momento que ele está vivendo. Sabe? O momento que ele está vivendo é fundamental e aí entra o aspecto psicológico. O que ele representa aqui e o que ele vai passar para quem vai bater. O cara já vai naquela, sabe? Opa, é o Dida, sabe? E o Dida vivia um momento muito bom no Corinthians, sabe? A gente tinha saído, se eu não me engano, foi de um jogo, não lembro se foi o jogo São Paulo, que ele defendeu 2 pênaltis do Raí. 2 pênaltis no mesmo jogo. Simplesmente do Raí, né? 2 pênaltis dele. Então, assim, ele vinha com aquele momento dele, e a imprensa toda falando do Dida, o Dida do Corinthians ali, 99. E aí o Dida vai e pega o pênalti. E aí ele vai e pega o pênalti e aí a gente vira o jogo e ganha e a gente passa para eliminar a Argentina. Então, são momentos, né, de decisão e de informação que aquilo ali requer, você tem sem ter um departamento específico para aquilo ali. Porque hoje, se eu vou no departamento de análise de desempenho, e aí eu peço para ele roda tudo, já me entrega aquilo ali editado em 1 minuto, eu tenho todas as batidas de quem bateu, a forma que bateu, o canto que bateu, o tempo que bateu, a preferência, entendeu? E é assim, e a evolução. Mas o que eu estou dizendo assim é que a gente também fazia, não tinha facilidade que as ferramentas te trazem hoje. A gente acabou de falar das ferramentas. As ferramentas te dão os números o mais rápido possível do que está acontecendo no mundo. E aí, PC, um momento de arrependimento. De arrependimento, claro, foi a minha saída do Botafogo, 2005. Eu acho que a minha imaturidade profissional
me levou a tomar uma posição que se eu tivesse, e aí eu digo até para os mais jovens hoje, né, aqueles que estão, não tomem decisões movidos pelo campo, pelo resultado. Hoje vocês têm grande oportunidade de terem gestores e administradores de carreira. Uhum. São aqueles caras que vão estar o tempo inteiro te assessorando o que está acontecendo na tua volta, para que você não tome decisões precipitadas. Mas o que aconteceu realmente? Eu vinha... o Botafogo ele entrou numa expectativa muito grande e eu estava numa construção de carreira. Eu saio do Cruzeiro, vou ao Flamengo e aí inicio um novo processo para ver se realmente, dentro daquela carreira de treinador, se eu estava pronto para iniciar, vou a Cabo Friense e começo a construir um planejamento de gestão, né? Uhum. Com a prefeitura querendo fazer chegar objetivos claros para divulgar o nome da cidade, queria chegar na época a Série C do Brasileiro e a Copa do Brasil do ano seguinte. A gente consegue, e aí eu tenho a oportunidade de entrar no Botafogo, que tinha voltado da segunda divisão. O Botafogo tinha subido em 2004. Em 2005 ele estava em processo de reconstrução também, com Bebeto de Freitas, que era o presidente. E aí eu estava na Cabo Friense, a gente eliminou o Botafogo da Taça Rio no Maracanã, e eu tenho o convite no dia seguinte para assumir o Botafogo no Brasileiro. E eu aceito e vou num processo de construção, com uma dificuldade muito grande financeira, e aí levando um planejamento de tudo aquilo que eu já tinha vivido, criando os processos, integrando os departamentos, criando departamentos que até então o Botafogo não tinha, levando ferramentas na época que eram ferramentas importantes para o nosso dia a dia, montando principalmente o departamento de fisiologia, que hoje você vê o Altamiro Botino aí como uma referência, e na época ele era o fisiologista, mas sem uma ferramenta própria para desenvolver, e a gente levou. O departamento de nutrição, eu lembro principalmente dos nomes dos profissionais, a Beth, que era nutricionista, mas o Botafogo, ele percorria um espaço no dia de jogo, ninguém sabe disso. A gente concentrava ali no Morisco, não tinha um restaurante. O Botafogo não fazia as refeições no local. Ele entrava no ônibus, deslocava até um hotel que tinha na Princesa Isabel para depois voltar. Vocês imaginam a loucura que era. Isso tudo em General Severiano, né? Em General Severiano ali. Você não imagina a loucura que era entrar no ônibus, na concentração, na véspera do jogo, entrar lá e voltar ali no horário de rush. Nossa. Eu levava 2, 3 horas com os garotos. Aí depois a gente levar... terceirizar, começar um local próprio, colocar a refeição para os jogadores, tudo isso ali em torno com os departamentos para que eu pudesse ter essa facilidade do campo poder produzir, né? Não poder ter um desgaste com outras situações. Então, montar, integrar todos esses departamentos, levar um profissional, que foi o Márcio Tonso na época, tinha sido meu preparador de goleiro, mas sabia a forma que eu estava trabalhando, trazer ele como um supervisor para estar do meu lado e no fora do campo ele estar se mexendo enquanto eu estivesse dentro. Então, assim, foi todo um processo de construção com pessoas, também o Bebeto me deu essa oportunidade de construir. Iniciamos a competição com um objetivo bem claro, e é isso que eu falo, a gente ter dentro daquilo que a gente tem de planejamento, você saber quem você é, o que você vai disputar, o que você tem, aonde você pode chegar e ter o objetivo final, com as ferramentas para você mensurar, ter as tuas metas e saber que dentro dos processos que você está introduzindo, se os resultados estão vindo. E aí a gente entra no Brasileiro em um objetivo claro, que era manutenção. Era não cair, que o Botafogo estava nesse processo de reestruturação. E aí a gente inicia, faz 6 jogos, 6 vitórias. E a gente líder absoluto do Brasileiro. E aí começou a chamar a atenção do mercado, a forma que a gente estava trabalhando, a forma que estava.
tivemos algum tropeço ali, acho que, se não me engano, no jogo contra o Figueirense, aí um desencontro de informação entre eu e o Bebeto, aí eu interrompi o trabalho. Você pediu demissão? Pedi em função até de uma... Eu tinha ido a Sepetiba, sou de Sepetiba, meus pais são de Sepetiba, né? Eram de Sepetiba, minha família toda de lá, e no caminho, ouvindo um programa esportivo, até do Garotinho na época, e aí o Bebeto entrou ao vivo, tinha dado uma entrevista, isso é que eu digo, a não estar preparado para a entrevista coletiva. Acho que o treinador, cara, agora ele fala até menos, né? Mas o treinador, antes dele, falava todo dia, tinha que dar entrevista todo dia para dizer o que ele estava, a imprensa toda participando diretamente do dia a dia do clube ali, vendo o que estava acontecendo, enfim. E a entrevista pré e pós-jogo, né? E o resultado, ele mexe com você. Mas o que você falou na entrevista? Eu falei dos momentos, eu tinha tido outras oportunidades, eu tive uma proposta do Corinthians, né? Naquela época de 2005, o Corinthians estava fazendo um grande investimento e o Corinthians queria ser campeão, tinha levado, na época, era o Roger, o Carlos Alberto, o Tevez, lembra? O Mascherano, era o time do Corinthians, era um time muito bom. O Corinthians tinha me feito uma proposta, a gente tinha ganho deles aqui de 3-1, tinha me feito uma proposta, eu levei ao conhecimento do Bebeto, o Bebeto me mostrou e falou que não ia ter problema durante o ano de salário, e aí um mês e um pouquinho depois começou os atrasos, os jogadores me cobrando, aí eu tive que liberar o Jefferson, que foi embora para a Turquia. O goleiro, né? O Jefferson foi embora, o Túlio foi embora, foi para o Japão. Eu comecei a perder os destaques dos meus times, as lideranças do meu time, onde eu tinha realmente a sustentação. E aí o time começou a oscilar, os resultados a não serem os resultados, não eram nem os esperados, né? Mas a vitória, ela te dá ela mexe com você. Sim, sim. Né? E aí começou, a gente perdeu aqui na Arena, se eu não me engano, para o Figueirense. Eu fui para a entrevista já com tudo aquilo que eu tinha recebido de informação do resultado, da cobrança dos jogadores. E ali eu despejei, eu podia ter, se eu tivesse um equilíbrio maior, fosse um pouco mais maduro naquilo lá, dava uma equilibrada, conversava com o Bebeto, se ajeitava e tinha manutenção. E ali não. Eu saio, vou, a entrevista fica no ar, não consigo falar com o Bebeto. E aí o dia seguinte, que era folga, eu fui a Sepetiba e na volta estou escutando o programa e, enfim, tomei uma decisão de interromper aquele trabalho naquele exato Mas momento. Ele que vem te procurar ou você que procura ele? Não, ele vai pela imprensa, cara. Assim, foi uma coisa absurda, porque foi a demissão, ele estava dando entrevista e... Te demite no ar. Eu pedi demissão no ar, porque aí eu entro ao vivo, ficou eu e o Bebeto, foi a maior, deve ter sido uma das maiores audiências da rádio, e era naquele momento ali de final de tarde, ali início de noite, naquele programa que tinha o Giro. Caramba. E aí eu entro e eu falo, Bebeto, não conta mais comigo não, que eu não sou mais o treinador, pode procurar outro, enfim, aquela imaturidade muito grande. E aí fica eu e ele batendo boca no programa, enfim, aí dali eu já não fui mais. E olha, a gente estava num momento tão bom no Botafogo, tinha os botafoguenses influentes ali, eu vou citar os que falavam comigo diariamente, né? Que me ligavam até para conversar, saber a forma, entender. Eu tinha levado o Newton Santos para ser o meu consultor técnico. O Newton, porra, a gente deu um boom, sabe? A gente começou a trazer. Eu lembro perfeitamente que a festa lá na sede, lá em General, né? Eu estava trocando General por Maurício. General Severiano foi um grande sucesso, o lançamento de uma nova marca. O Newton era o dia do aniversário dele. O seu Armando Nogueira, cara, sentado na feijoada do fogão, sentou do meu lado, me ligava. Paulo César Vasconcelos, os caras que são influentes dentro da comunicação, né? Do início da comunicação aqui dentro do nosso estado, principalmente no Brasil, me ligando, calma, PC, se acerta com o Bebeto. Eles me pediram, o seu Armando me ligou, pessoal, ficou comigo quase 1 hora no telefone e eu, irredutível, tomei essa decisão. Então, assim, tomada de decisão por imaturidade, e hoje, quando eu estou numa parte de orientação, eu falo,
Primeira coisa para o treinador é quando chega, né, no vestiário, acalma, porque ele vai ter que ir para a coletiva. Não tem que ir imediatamente. Calma, mesmo ou ganhando, ou perdendo, ou sendo campeão, ou sendo vice, acalma, abaixa, tenha ciência do que está acontecendo. Finalmente hoje que você tem imediato ali saber o que vai ser gerado ali dentro de conteúdo, para que você vá responder ao teu entorno e não diretamente àquele que está te perguntando, entendeu? Porque é o grande problema. O grande lance é esse, é que às vezes você e você está olhando para você perguntar, você acha que é pessoal, e não é. Sim. Você está respondendo para o público. Exatamente. É bem dessa forma. Então, assim, quando você vai numa gestão, e isso é importante, e que a gente fala para os mais novos, isso a gente passa também, até quando a gente está conversando nos cursos, é que o assessoramento, os departamentos que eles estão ali para te dar o sustento, ele tem que estar bem preparado para ele estar... para que você esteja realmente preparado para aquele momento. Ou o campo, ou para a coletiva, ou para estar com a torcida, ou para estar ganhando, ou para estar perdendo. E isso é difícil. É o equilíbrio e o domínio, quando você tem um domínio de você, do sentimento que você está no exato momento. Com certeza. Vai lá. Bom, vamos falar do baixinho? Vamos. Você acha? Acho que a gente falou bem do baixinho, na verdade. É verdade. Na verdade, a gente pode falar de Carlos Alberto. Então vai. Acho bom. Bom, a gente tem uma situação entre o Carlos Alberto e o Dinamite, não foi isso? Me ajuda aí, Sassá. Não, é aquela história da demissão, daquela confusão que teve no vestiário. Eu queria saber de você o que aconteceu ali, PC. Carlos Alberto. Meus filhos, eles são meus né? filhos. Carlinhos. Sabe aquele filho... Os filho rebelde. Você não escolhe, filho rebelde, sabe? Assim, um coração... Um cara de um coração imenso. Fazia tudo adorado por todo mundo. Aí quando entrava no campo, meu Deus, ele se transformava. Garoto bom, de família boa, com uma boa educação, mas de um temperamento muito forte. De um talento... A gente falava para ele, calma, vai. Mas não tinha, um momento tirava ele do sério, aquilo que a gente falou a gente tá falando cabeça quente, né? Cabeça quente, a imaturidade, a tomada de decisão. E o Carlos Alberto era muito assim. Aquele lance do vestiário foi assim. Foi depois da derrota para o Boa Vista, né? Foram 3 derrotas, não é isso? Já vem aquilo ali já vem de um desgaste da própria chegada ao Vasco da Gama na parada da Copa de 2010. Eu estava no Ceará e venho para o Vasco. O Vasco, aquele choque de realidade. Ceará lá em cima, mesmo sem estrutura, sem ter tradição na competição. Mas a gente já com conhecimento muito grande, uma montagem que já vinha de 2009 do acesso e a chegada num Vasco, que também tinha vindo da segunda divisão, mas sem uma estrutura, com pessoas novas chegando também para a gestão, que foi o caso do próprio Rodrigo Caetano. Também estava tendo um conhecimento do clube, aquilo ali era o que? Junho, julho, se eu não me engano. E uma parada e o choque de gestão. Você tinha que ter um choque de gestão, porque o Vasco estava na zona de rebaixamento. E foi assim que foi. Choque de gestão, uma cobrança muito forte, principalmente em cima das lideranças, né? O Carlos Alberto era o capitão do time. Então tinha algumas atitudes. Ele foi expulso num jogo contra o Vitória, onde que a gente sofreu. Ele foi expulso no primeiro tempo. A gente conseguiu sustentar, e a gente brigando para sair lá de trás, sustentar o jogo. Vitória em 2010 foi vice-campeão da Copa do Brasil. Vitória de um time, na época, um time competitivo, e foi logo um dos primeiros jogos. Ele foi expulso porque ele bateu palma pro árbitro. Ele sofreu uma falta, o árbitro não dá, ele vai reclamar, o cara dá uma amarela, o cara vira, ele bate palma e ele vai expulso. E a gente sustentou, então eu tive que tomar uma decisão com ele forte ali. Então, ninguém gosta de ser cobrado. Né? Então, assim, mas determinadas cobranças, ou você faz pessoal ou em grupo. Mas quando ela acontece de uma forma como foi dentro de um jogo, você tem que tomar uma medida mais forte. Isso aí que você está tomando, você é o comandante. Né? Você não pode afrouxar em determinadas situações. Tem que mostrar que, aqui vai funcionar dessa forma.
Mas foi nessa história que você foi demitido? Não, eu estou te contando o desgaste. Ah, sim. Aí ela vem o desgaste natural. A gente consegue sair, né, desse rebaixamento. Entra numa pré-temporada para 2011. 2011. E eu tinha falado até com o Roberto Dinamite, com o Rodrigo Caetano numa conversa, de interromper em dezembro o meu contrato, que o meu contrato era até o final de 2011. Foi de julho de 2010 até o final de 2011. Em função do que eu via, daquilo que a gente precisava mudar, a gente tem que entender dentro do futebol de quem foi o ciclo que terminou. E isso quem gera tem que entender perfeitamente. E se você tem a capacidade, principalmente financeira, de interromper. Então, naquele exato momento, quando eu procuro o Roberto e o Rodrigo, eu coloquei que o meu ciclo tinha terminado e, financeiramente, eu, como vascaíno, não ia dar nenhum problema para o Vasco. Interrompendo, acabou. Cada um segue sua vida. E ali foi colocado, não, PC, se você quer sair, cara, você tem um contrato até 2011, pô, esse momento você consegue levar o time para a Sul-Americana, tira do rebaixamento. Se você interrompe agora, aqui a gestão tá... Você tem que pagar a tua multa rescisória. Enfim, eu falei, não, tudo bem, eu vou entrar, mas já sabe que a relação está desgastada. E aí nós entramos na competição, tivemos problema de desinformações entre departamentos. O departamento técnico não estava falando a mesma língua do departamento executivo. Não houve a parte de regularizar todos os atletas que foram contratados ou dos que terminaram o contrato e estavam no novo processo de contrato novo, que foi o caso do Rômulo, do Dedé, a chegada do Anderson Martins, que casou com o Dedé, numa dupla de zaga perfeita que a gente traz dentro do momento do Vasco. Fagner. Fagner. Então, assim... A gente entra numa competição, no Campeonato Carioca difícil, não foi com o time que a gente treinou na pré-temporada, que tinha feito uma apresentação contra o Cerro Porteño em São Januário e tinha ganho o jogo. Eu falei, opa, esse time encaixou. Esse time vai dar liga. E aí você entra no estadual com -4. Não é que o Vasco naquela hora não tinha como você ter um grupo... Hoje já está difícil, com um nível de ter jogadores do mesmo nível como Palmeiras e Flamengo, de você ter um poder de investimento para fazer, para não ter a falta, entendeu? E aí você entra, a gente perde 3 jogos, e ali e a forma que foi, na parada técnica, eu avisei a eles que eu ia tomar decisão se eles não passassem a bola um para o outro, principalmente o Felipe e o Carlos Alberto. E aí eu realmente tirei os dois, e o Roberto chega no vestiário e vai cobrar dele, aí tem aquele desencontro, né? Mas sem aí o Carlos Alberto é afastado. Enfim, mas o futebol tem isso. O vestiário, o que acontece dentro do vestiário não é passar a mão na cabeça, não. Tem muitas vezes que a cobrança ela é muito pesada e você tem que ter braço firme. Né? Independente do... Pô, eu tenho um carinho por ele, ele me encontra, eu abraço, tenho um carinho muito grande por eles, mas eles sabem, todos eles, que comigo aconteceu no campo, acabou no campo. Eu não trago mais nada para lá. Muito pelo contrário. E o Carlos Alberto, apesar do temperamento, era um cara de grupo, né? O Felipe também era esse cara de grupo? A personalidade diferente, né? O Felipe é um cara mais na dele, um cara mais fechado, não é um cara mais de comunicação. Na época ali era uma comunicação muito mais com os garotos, né, que tinham muito mais, até por ele ser formado em São Januário, uma identificação muito mais daqueles que estavam chegando da base, né, e o Carlos Alberto muito mais com os outros que tinham sido contratados com ele, e ele com uma representatividade de capitão que já tinha passado em 2009, entendeu? Então, assim, personalidades diferentes. Você está ali, você tem que ter essa parte também de gerir pessoas. Sim. Né? E aí você pede demissão e o Carlos Alberto vai para o Grêmio? Eu saio dali, eu conversei, eu já sabia que ali já tinha acabado, como já tinha acabado em dezembro. Né? Aí o Rodrigo Caetano ainda me chama, me liga, conversa comigo.
E aí a gente conversou, ele estava indo para uma reunião, ele falou, tô indo para uma reunião no dia seguinte e depois eu te comunico. Eu falei, tá tranquilo. E depois ele ligou, comunicou, falei, perfeitamente, tá valendo. A gente vai estar aqui, tô de fora e tô torcendo. E tanto estava no caminho que quando o Ricardo chega e a chegada de alguns jogadores pontuais que o time precisava, né? Diego Souza, Alexandro, foram peças fundamentais para chegar ali e fazer diferença e fazer o ano que o Vasco fez em 2011. Então, mostrou que o planejamento de início que a gente fez, pré-temporada, a gente levou com toda a dificuldade que a gente tinha. A gente fez uma pré-temporada em Atibaia, né? Uma estrutura com toda um campo, com academia, com alimentação, com descanso, com repouso, uma integração, tudo que envolve um planejamento de conhecimento deles, de comissão técnica, de quem está gerindo, o início de um planejamento de competições. Né? Quer falar? Não, eu queria te perguntar, do Roberto Dinamite, tinha muita diferença dele como presidente e jogador? Tem alguma história mais específica assim dele que marca muito esses dois momentos? Roberto é o ídolo nosso, vascaíno. O Roberto é aquele cara de representatividade. Quando chego no Vasco, aquele, né, ainda a idolatria, né, e aquele de você tá olhando para caramba, tô jogando ao lado do Roberto Dinamite, que responsabilidade, o cara. E até hoje, né, o maior ídolo do Vasco da Gama, nosso ídolo. Só que é diferente, cara. Você sair do campo, nós jogamos juntos, né? Nós jogamos juntos no Vasco, jogamos no Campo Grande. Até o meu último ano de ativo como goleiro. Mas você gerir, principalmente o Vasco da Gama, a forma que né, cara? Assim, as correntes políticas, sabe? Cada um tem sua fórmula de levar o time ao sucesso, sabe? A divisão muito grande e principalmente de um impossibilitar o outro, tentar atrapalhar o outro, sabe? Então, assim, isso atrapalha muito o crescimento, porque o Vasco é potência. Então, assim, a forma como o Roberto chegou, a forma como ele encontrou o clube e a forma que ele foi fazendo. Foi a última grande conquista do Vasco, foi com o Roberto. Sim. Né? Que foi a Copa do Brasil de 2011. Mas, mesmo assim, era muito contestado. Né? O Roberto foi muito contestado como presidente. Mas você tem que ter uma diretriz para que lado você quer ir. Que lado o teu planejamento tem que te levar. Quais são as necessidades de continuidade para você ter a tua... Ninguém ganha... O futebol você pode ganhar por acaso, mas vai ser uma conquista isolada. Ela não vai ter continuidade. Porque o planejamento ele precisa de execução de processos. E você tem que ter pessoas ali, departamentos, que façam a máquina andar. Entendeu? Então, assim, não é fácil gerir. Não é fácil gerir e você chegar numa potência e fazer isso aí com as dificuldades que você tem. Principalmente a marca, essas grandes marcas, né? A cobrança é muito forte, como o Roberto passou, como o Campelo passou, como o Pedrinho está passando, né? Então, assim, mas você tem que direcionar o que você precisa. Então, quando eu chego no Vasco da Gama agora como gestor, né, como uma área assim, muito confusa, 2018, financeiramente eu nem falo porque isso já é recorrente, né? Agora que melhorou, depois da entrada da SAF ali, que deu uma melhorada na parte... Até 2020 ali, nossa... Era acúmulo e acúmulo de ações trabalhistas e penhoras e bloqueios e você impossibilitado e cobrança de resultado. Não tem jeito. Chegou no Vasco, tem que dar resultado. O Vasco te deve? Não. O Vasco não me deve nada. E até como eu falei assim, se o Vasco me deveu, eu nem sei, a minha é gratidão. Então, assim... Eu não vou jamais cobrar, entendeu? Assim, eu acho que... O seu amor pelo Vasco ele é tão grande É grande. Assim, eu não tenho nada, não tenho nenhum tipo de ação do Vasco na justiça. PC, como é que você vê essa gestão do Pedrinho? Eu vejo, como eu estou falando, assim, o Pedrinho está num momento em que ele está... assim, as pessoas acham que são 3 anos, né? 3 anos de gestão. Ele entra,
para poder ver, entra no modelo, aí esse modelo é interrompido, tem que tomar a frente para ver a mudança das pessoas que estão no departamento. Então, você vê que, assim, não chegaram pessoas, qualquer pessoa chegou no Vasco para gerir, né? Uhum. Então, assim, foi o Alexandre Matos, né, com toda a experiência que tinha, e aí a sair da forma que foi. Então, assim, a própria entrevista dele de que ele entrou num processo e ele não sabia quem era quem, a quem se reportar, qual era o tipo, qual era a ingerência, o que estava necessitando, tudo. Uhum. E ele foi até chegar nesse momento final da saída. E depois chega, se eu não me engano, o Marcelo Santana, né, com toda uma experiência de ter sido presidente do Bahia, de ter também mudado uma fórmula do Bahia na transição dele, né, até chegar nesse momento. Mas na gestão não existe uma fórmula de bolo. Não é porque deu certo num lugar que vai dar certo no outro, né? Você tem que ter uma série de situações que você tem que respeitar. Cultura, local, apelo, região, DNA, enfim, é diferente, né? E agora as trocas, principalmente de quem está ali responsável pelo resultado, que é o treinador, né? Então, hoje eu tenho, pelo que eu vejo, não tenho contato. Eu não tenho contato com nenhum deles, assim. Respeito pra caramba, torço, porque a família toda de Vascaíno não tem. A gente tá ali, meu genro, a minha filha, eles vão pro jogo, vão pra arquibancada, vão pro meio da torcida. Eu acompanho sempre que posso na televisão, a gente tá do lado. Mas, assim, hoje com uma visão macro, né? Aquela visão macro, e a outra a direção para onde você quer atacar. A direção que eu sempre falei com o presidente era, como o Vasco é um clube formador e na época ainda era associativo, a introdução de uma metodologia de formação na base, né? Uhum. A integração do salão-campo, a melhoria da capacidade de quem estava formando, né? Melhorar o nível de capacitação desses formadores, que eram os treinadores de base, porque foi o que que é a tradição do Vasco, né? Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Então, assim, entrar muito bem dentro disso aí, dentro daquela missão, visão e valores, o que a gente já está formando, a gente está dentro dessa frase, e a outra era uma fundamental, que era estruturação. Ter uma estrutura básica para que você pudesse fornecer aos profissionais condição de trabalho, de competição. Então, foi na gestão do Alexandre Campelo. Uhum. As pessoas esquecem, mas o centro de treinamento foi esse. Dentro de um apelo, a forma que foi, não só do profissional, do CT do profissional, mas principalmente em Caxias da base, onde vem o processo de formação. E não tenho dúvida que é onde o Vasco vai ter a sua fórmula, que é aí como vem o Ryan, vem os meninos aí mostrando que a tradição do Vasco é essa, de formar e formar bem. E aí, PC, saindo... Não, eu queria falar do Flamengo antes. Fala aí. Tem aqui uma história que eu queria saber de você, porque como bom gestor, você teve que gerir algumas amizades. Porque no Flamengo, você é amigo do Romário, você é amigo do Angione e também do Luxemburgo. Cara, o que aconteceu em 95 ali? Que teve uma confusão? Como é que foi essa história? Em 95, ele para mim, foram em duas etapas. Primeiro que eu chego no Fluminense com o Joel, né? E aí vou até o gol de barriga. E aí, depois dali, da saída do Vanderlei, que foi uma saída lá depois de Brasília, mudança de comissão, um convite, né? Para poder assumir a preparação de goleiro do Flamengo. Fluminense num momento de dificuldade, uma proposta do Flamengo irrecusável, levei ao conhecimento do Joel, o Joel me deixou bem à vontade para tomar minha decisão, e eu vou para o Flamengo. E aí chego com o Edinho, né? No Flamengo, a gente sai para uma excursão China, Japão e Espanha. Depois volto num momento conturbado. O Edinho sai, aí vem o convite para assumir o Flamengo. O primeiro convite para assumir interinamente foi o Flamengo 95. Eu
Tinha uma meta bem clara, que eu queria chegar à seleção como treinador de goleiro. E aí eu deixo claro pro Kleber, até participei agora tem uma matéria que estão fazendo agora do centenário, que foi em 95, né? Aí eu falei até para os meninos que eram repórteres, cara, eu falei que eu não queria assumir o Flamengo interinamente. E eles até brincaram comigo na gravação, eles falaram, pô, o PC não queria assumir o Flamengo como treinador em 95. Aí agora eles vieram com uma entrevista que eu dei, até pro Tino, né? Eu falei, ó, enquanto o Flamengo não encontrar um treinador certo, eu vou assumir isso aqui. Mas o que eu gosto mesmo é de treinar goleiro. Eu falo no final, mas espero que o Flamengo ache uma pessoa. Deixou todo mundo avisado. Deixei. E aí, no final da tarde, chega a charanga tocando com o Washington Rodrigues, o Apolinho. Aí chega o Kleber no meio, Kleber e o Plínio chegam, entram no campo e aí faz a apresentação do Apolinho como treinador para todos os jogadores. E aí eu passo a viver aquele momento do centenário do clube, o ataque dos sonhos e o Apolinho como treinador. Fico 2 jogos como assistente dele, né, que é o jogo do Vélez e o jogo do Juventude. Depois eu falo, não dá mais para mim, Kleber. Eu vou voltar para a minha área de preparação de goleiro, isso no avião, voltando de Caxias do Sul. Falei, começa a buscar um assistente que já tem a experiência como treinador para ajudar ele. E aí chega o Arthur Bernardes. Então, assim, toda aquela parte de Supercopa dos Campeões e Campeonato Brasileiro, que para a gente foi um sufoco, a gente livrou no finalzinho do rebaixamento, foi cada dia era uma história. Mas você tem alguma conversa com o Luxemburgo e com o Angione ou com o Romário sobre aquela situação toda da saída do Luxo? O Paulo Angione, sim, porque o Paulo já tinha trabalhado no Vasco da Gama, já me conhecia, e eu estava chegando. Com o Luxemburgo, não, porque até então não tinha. O Luxemburgo foi meu treinador em 1982, caramba, no Campo Grande. Foi, acho que, se no primeiro, um dos primeiros a ele assumir como treinador. E eu estava subindo do sub-20 para o profissional, já fazia educação física, já estava formando em educação física. E aí depois, quando eu só passo a trabalhar com ele em 1997, quando ele vai para o Santos. Aí ele me faz um convite que eu vou trabalhar com ele. Legal. Até então não tinha trabalhado com ele. Quem trabalhava com ele, tinha sido demitido junto com ele, era o Cantarelli. Caramba, Cantarelli. Não, vocês têm uma história longa, né? Você e o Lucha, muita história, muito bastidor também, né? Tá, muito... Fala um pouquinho do Pô Fechou. Esse aí, para mim, é referência. Esse daí foi um revolucionário, um cara de uma visão muito grande, revolucionou bastante, principalmente uma parte metodológica da escola brasileira, a forma que tinha, né, a visão que já tinha de uma gestão, né, como o futebol funcionava. O maior ganhador aqui, né, um cara que dentro do Brasil, nível brasileiro, estaduais, enfim, uma gestão muito grande, uma capacidade de gerir muito grande, aquela que só tem admiração e gratidão, cara. O Vanderlei me deu as maiores oportunidades da minha carreira profissional como comissão técnica. Então, assim, e a admiração por ele continua até hoje. O velho Lucha é aquela referência, né? Sigo nas redes sociais, fico olhando. Essa semana foi muito bom, fez as pazes com o Marcelinho. Isso, é verdade. Isso. Fez as pazes, se abraçaram. Isso é muito bom. Vocês falaram? Não falei, mas o futebol te afasta. Quando você está junto, trabalhando junto, é o contato do dia a dia. Quando você está, é natural, né? Você tem o distanciamento. Até a última vez que a gente esteve mais junto ali foi até quando ele estava no Vasco em 2019, mas eu já não estava mais no profissional, eu já estava na base. Quem estava diretamente ligado com ele era o presidente e o Mazuco. Eu já estava numa parte de introdução metodológica da base. E aí depois sai o Mazuco e sai o Vanderlei, chega o Antônio Lopes como coordenador, né, que já é 2020. Então, assim, eu já não vou. Então, eu pouco contato. E na seleção brasileira? A seleção... o nosso caminho natural era o que aconteceu, era o pentacampeonato ali. O caminho natural. Porque nós pegamos uma fase da seleção brasileira, uma fase do Brasil, que foi o término de um ciclo,
Sim. Né, que foi a do Zagallo, Isso. né, o Zagallo saindo, a chegada do Vanderlei e principalmente o ciclo de alguns jogadores. Tafarel, Dunga, que até então tinha recebido o nome, né, de uma geração, né, era Dunga, enfim, uma geração ganhadora. Então, era uma responsabilidade muito grande de reformular a seleção. E a gente tinha essa vivência porque a gente já estava trabalhando, já tinha um conhecimento grande, o Vanderlei com grandes marcas, né, de conquista, de trabalhar com principalmente os caras que têm idolatria, que é uma coisa que o nosso país tem e atualmente está difícil, que é a idolatria, é a identificação com o clube, é o tempo, isso é só o tempo que te leva e conquistas, que você se torna um ídolo. Então, assim, a idolatria, e ele já tem a oportunidade de ter trabalhado com vários deles, a parte do Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo. Então, assim, foi praticamente uma base. Então, a gente reformulou. A primeira competição que a gente ganha, é a Copa América. Então, já tinha uma linha para se atuar. Ali, eu como treinador de goleiro, eu sempre tive a responsabilidade de refazer, né? Então, era a saída da fase que foi do Tafarel, do próprio Zete, do Gilmar. Carlos Germano também, né? O Carlos Germano ainda estava nessa. O Carlos Germano vai na primeira convocação, mas machuca o joelho. O Carlos Germano conhecia muito bem, porque eu trabalhei com ele no Vasco de 92 a 94, sim, entendeu? O Carlos Germano o Carlos Germano chegou na Copa América, a primeira convocação era o Carlos Germano e o Dida. O Carlos Germano chegou machucado do Vasco, e aí faz a troca pelo Marcos, que até então tinha sido o melhor jogador da Libertadores. Sim. Campeão da Libertadores e o melhor goleiro. E o Rogério Ceni, né? Então foram os três que a gente refez. Difícil, ali, hein? E assumiram a cadeira. Eu só trabalhei. E além desses na principal, olha a minha Olímpica quem tinha. Júlio César, Elton, Fábio Costa. Tinha o Doni já nessa época? Então, assim, não, o Doni já vem depois. Né? Então, assim, olha o quanto a preparação de goleiro brasileiro revolucionou a formação dos goleiros para o mundo. Olha o que eu estou falando. Elton no Porto, Júlio César no Porto, Dida no Milan. Então, assim, Júlio César na Inter, no caso. Júlio jogou na Inter, depois foi para a Inglaterra. Isso. Elton, aí foi Benfica depois. Isso aí. Então, assim... Mas aí, por que não depois... Onde que isso desanda? Aí eu continuo na saída da seleção, que a gente perdeu, aí houve aquele momento conturbado, né, que foi a Olimpíada. A gente chega na Olimpíada com um grupo sem ninguém dos acima de 23, uma seleção que até então chegou invicta. A gente não conhecia aquela reação daquela equipe, se era num momento de derrota. E aí a gente sai da Olimpíada, a gente tinha sido campeão pré-olímpico, eliminando até a Argentina, que tinha aquela geração de ouro deles, eles não foram àquela Olimpíada. Vai o Chile e a gente fica para, se não me engano, Camarões, né? Isso. Com 2 jogadores a menos, a gente é eliminado. E ali interrompe o ciclo do Vanderlei na seleção brasileira. Ele dá um tempo, eu volto para o Corinthians, aí a gente tem toda a história, chegando no Vasco, trabalho com o Oswaldo de Oliveira, assumo como interino. Em 2001, assumo como interino. O Vanderlei, se eu não me engano, vai assumir o Palmeiras em 2002. E interinamente, eu vejo que eu preciso rodar ainda mais. E a gente estava num programa do Milton Neves, quando veio o convite dele, do intervalo do programa, quando eu exponho que eu não vou continuar como treinador do Vasco, que eu preciso caminhar um pouco como assistente para ter uma visão melhor, para ter uma assumida. Aí assumir como treinador principal. Aí ele me faz o convite para voltar a trabalhar com ele, aí já como assistente técnico. Aí a gente tem aquele ano ali maravilhoso vai Palmeiras, depois Cruzeiro a gente ganha tríplice coroa. Aí em 2004 inicia 2004, ele interrompe, vem o convite da diretoria para eu assumir o pedido dos jogadores e uma conversa eu e ele. E aí ele já automaticamente fala para mim, você já sabia, você veio para mim já numa outra situação,
Você já tinha sido interino, já sabia da tua vontade de assumir como treinador, cara, toma a tua decisão. Aí eu tomei a decisão e dali a gente foi. Mas, vai. Oi, pode falar. Vai lá. Não, voltando um pouco, você acha que o Brasil teria sido campeão do mundo em 2002? Que a gente interrompeu. Desculpa, voltando um pouco. Seria porque... Se o Vanderlei tivesse continuado... Porque assim, teria, porque como a gente entrou em 98 e o Vanderlei já conhecia o funcionamento da seleção, porque não é fácil você sair de clube para saber como funciona, né? Tem a parte de convocação, como você tem que convocar, onde você tem que ir, a forma de acompanhamento, a conversa com os outros treinadores dos clubes que eles estão, geralmente os europeus, né, que são mais convocados, essa integração, a chegada. Então, assim, já se tinha um conhecimento de como se funcionava, como é que o processo funcionava, né? Aí interrompe na Olimpíada, e aí, na saída do Vanderlei, o Candinho faz mais um jogo, a gente faz mais um jogo contra a Venezuela, em Maracaibo. A gente ganha, vem o convite do Ricardo Teixeira para o Candinho dar continuidade como treinador e toda a comissão técnica. Sai todo mundo, em solidariedade ao Vanderlei, saiu todo mundo, né? E aí começa a se buscar, e aí a gente na eliminatória, a gente já ganha o pré-olímpico e na eliminatória a gente era vice-líder, era a Argentina líder e a gente vice-líder, é normal, e era normal que a Argentina e o Brasil ela alternassem a liderança da eliminatória naquele exato momento. E aí pesou muito mais o fora do campo e o dentro do campo a tomada de decisão de interromper o ciclo do Vanderlei. Porque o Ricardo Teixeira não admira, ele admira até hoje como o Vanderlei é como profissional e foi como profissional, como treinador, né? E aí interrompeu o ciclo, e aí tem uma chegada conturbada do próprio Leão, aí aquela vai, não vai na eliminatória, o time vai caindo, se vai na Copa do Mundo, se não vai, depois interrompe o Leão, chega o Filipão, aí aos trancos e barrancos vai para a Copa do Mundo e ganha a Copa do Mundo como ganhou. Então, assim, só falando de profissionais que até então no Brasil eram vencedores, né? O Vanderlei, que naquele momento era o cara que estava trazendo o novo, o Leão e o Filipão. Né? Mas mesmo assim oscilou até chegar à Copa do Mundo e ganhou a Copa do Mundo. Por isso que eu digo, eu não tinha dúvida que se a gente continuasse, o Vanderlei já conhecia o processo. E a outra é que os meninos da Olímpica, com quem ele podia contar, ali quem ficou fora foi o Alex, que foi para nós, lógico, para nós foi, o Alex era 2002 vinha vivendo 2003 um momento mágico, 2001 era um momento mágico, capitão da seleção olímpica, uma representatividade, tinha ido para a Europa e aí ele fica fora da Copa do Mundo, né? O Alex, eu acho que esse foi o grande, e com o Vanderlei ia. Entendeu? E como é que era gerir? Porque tinha Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Romário, Edmundo. Como é que vocês conversavam? Quem a gente leva pro ataque? Porque muita gente não tem. Jogar com 10 atacantes. Cara, é muito melhor, né? É muito melhor. Muito melhor você ter essas opções do que ter essa dificuldade. Porque os caras resolviam. E você sabia que, na troca, quem entrava também resolvia. Então, a gestão, o dia a dia, o Vanderlei conduzia muito bem com eles. Com todos eles, né? E os caras davam resultado e a forma como o Vanderlei geria eles, o dia a dia, na chegada até a seleção, a forma que era, o relacionamento, sabe? Os caras respeitavam e a gente sabia que entrava e ia fazer diferença, cara. Entrava e ia fazer diferença. Então, gerir quem resolve é muito mais fácil. Vamos brincar? Sassá, vamos brincar. Vamos brincar. Tinha que ser 3 horas, 8. Vamos, né? vamos lá. Melhor time que treinou? Melhor time que treinou com PC Guzmão. Melhor time que eu treinei? Você monta a escalação. Você escala. Formação. Quem é seu goleiro? Meu goleiro é o Gomes. Não, posso mudar? Pode. Eu tenho. Posso. Mas papum, papum. Pode ser, tem que ser 11 direto? Papum. É porque é muita gente. É muita gente, pô. Vamos lá. É muita gente. Escolhe um goleiro. Fábio. Vai, lateral. Direito. Maicon.
2 zagueiros. Cris. Anderson Martins. Lateral esquerdo. Leandro. Aí como é que você quer armar? Quero com Agora ferrou. 4-4-2. Tá, vai lá. Maldonado. Aham. Bom volante. Rafael Carioca. Deu expor no Romo. Alex. Carlos Alberto. É difícil. Agora escolhe. Na dupla de ataque. Romário e Rivaldo. Rivaldo. Tá bom, né? Timaço. Timaça. Alex, Romário e Rivaldo. Baixa e volta. Vai lá. Vamos? E agora um baixa e volta com o PC Guzmão. Eu vou falar o nome, você diz uma palavra, uma frase que te lembre essa pessoa ou instituição ou qualquer outra coisa. Romário. O diferenciado. Roberto Dinamite. Ídolo. Maracanã. Templo do futebol. Alex. Gênio. Carlos Alberto. Temperamental. Felipe Maestro. Maestro. Vasco. Paixão. Flamengo. Grande rival. Aproveitando, como é que foi aquele jogo contra o Vélez? Teve pancadaria ali no meio? Como é que foi aquilo? Ele foi o Edmundo, já trazia da Argentina do primeiro jogo. A forma, ele, se eu não me engano, era o Zapata. Os dois já tinham, no primeiro jogo, já tinham trocado algumas palavras não boas. E aí chegaram, Depois ali o Edmundo faz, e aí o revide foi imediato e fechou o tempo geral. Sobrou até pra vocês aí, né? Todo mundo ali, deu para um, deu para todo mundo. Ali a gente foi muito mais para tirar, né? Ali a gente tirou muito mais para não ter problema. Aí o jogo foi em Uberlândia, aquilo ali. Precisou bater em alguém? Não. Pelo amor de Deus. Bom, vamos voltar aqui. Ceará. É a segunda paixão. Alcindo. Amigo. Ronaldinho Gaúcho. Gênio da bola. Corinthians. Paixão imensurável. Pedrinho. Grande ídolo também. São Januário. Templo do Vascaíno. Edmundo. Fenômeno. Eurico Miranda. Maior de todos. Luxemburgo. Craque. Oswaldo de Oliveira. Fantástico. Seleção brasileira. Melhor do mundo. Dá tempo pro craque? Bom goleiro. Claro, vamos lá. E Craque pra- ou bom? Vai lá. Vai lá. Faça metade. Craque ou bom goleiro com PC Guzmão. Essa é especial, hein? Eu vou até Hugo Souza. Tá. Show? Tafarel. Revolucionou. Não, é craque ou bom goleiro? É craque. É craque. Dida. Craque. Júlio César. Craque. Jefferson. Bom goleiro. Alisson. Bom goleiro. Ederson. Bom goleiro. Everton. Bom goleiro. Hugo Souza. Craque. Rogério Ceni. Craque. Doni. Bom goleiro. Acácio. Craque. Carlos Germano. Craque. Elton. Craque. Fábio. Craque. Léo Jardim. Craque. Rossi. Craque. E esse? Não, mas, PC, eu tenho uma dúvida. O Zé Roberto esteve aqui com a gente e contou a história do camarão. Putz. Cara, essa história é sensacional. Eu quero muito ouvir de você. Conta, PC. Então, foi naquela chegada ali na parada para 2010 da Copa do Mundo. A gente vai para uma intertemporada, aquele momento do Vasco difícil, né? E aí a gente vai na Copa do Mundo. E num desses intervalos aí, eles me pediram para fazer um churrasco. Eu falei para eles, nós estamos num hotel. Nosso momento não é bom. Vamos assistir o jogo cada um dentro do seu quarto, não tem problema nenhum, mas vamos deixar o churrasco para uma nova oportunidade. Tá valendo? Tá valendo. Aí o jogo era à tarde. Aí, quando deu o horário do jantar, eu desço, aí encontro a nutricionista, a Mildred, e o restaurante vazio, só meus goleiros, o Alexandro,
o Fernando Praz, tinha mais um ou dois. E falei, cadê o restante, cara? Os principais, né? A gente já dá falta dos que mais estão. Aí eu falei, Mildred, cadê esses caras, Mildred? Aí ele falou, PC, não sei. Aí eu vou conversar com o segurança, Mesquita. Aí o Mesquita. E nisso chega o garçom pedindo no restaurante porção de camarão ao alho e óleo. Eu falei, pô, porção de camarão ao alho e óleo pro quarto tal. Aí eu falei, quarto tal é nosso, cara, é a nossa ala. E eu peguei e fui olhar de quem era o quarto. O quarto era do Carlos Alberto e do Fernando. Cara, eu falei, deixa que eu vou entregar essa bandeja aí. E aí, eu não sei como eles contaram, mas eu vou contar. Conta a sua parte. Contar como foi. Quando eu cheguei lá, bati, fechei o olho mágico. Quem abriu? Meu médico. Tava lá dentro junto com eles, doutor Paulo César, meu amigo, doutor PC, um grande abraço. Ele, ai, professor, tô no lugar errado, na hora errada. Eu falei, doutor, quando eu olhei para dentro do quarto, rapaz, era tanta cerveja, porra, um fumacê lá dentro, os caras fumando e bebendo e resenha. Eu falei, isso tá de sacanagem, por isso que esse time tá nessa condição assim. Joguei o prato lá dentro e saí e fui embora pro meu quarto, né? E nisso fui para cima do segurança, fui perguntar como entrou bebida, fui lá nas comandas do hotel para ver, porque a gente tinha, não tem permissão, tudo de pedir, e nada, não tinha nada. E eu queria falar, Rodrigo Caetano, falei, Rodrigo Caetano tem que mandar esse segurança embora. Rodrigo, cara, não tem nada, enfim. Aí a gente foi ver o que realmente tinha acontecido, isso depois eu fui ver, né? Quando terminou o treino, era um condomínio ali em Mangaratiba, chegou um carro, eles se fecharam e eu vi a maior festa no carro, o carro entrou e eles foram para lá para dentro. Pois eu fui ver que quem chegou era o Emerson Sheik, que tinha uma casa no condomínio, tinha uma lancha, e eles ligavam para o Emerson, esse abastecimento vinha pelo mar, cara. O Emerson vinha com toda uma logística, isoporzão de cerveja, encostava na praia, eles pegavam, puxavam e levavam para dentro do carro. Quando terminava, eles pediam, o marinheiro do Emerson vinha e fazia reposição para eles. Então a festa estava tomada. Caraca, assim, eu falei, cara, foi profissionais. Você imagina, você só vai descobrir depois que você para aquilo tudo e você tem que fazer o quê? É só dar risada, cara. Esses caras eram até na imaginação. Você imagina esses caras, todos eles juntos. O que eles pensavam, o que eles imaginavam para poder tá arrumando alguma forma da gente não saber o que eles estavam fazendo. Na hora você quis matar, né? Porra, na hora você fica louco, eu não vou ficar mais nisso aqui. E nem chamaram para tomar uma cerveja. Mas olha, o que eu posso falar é o seguinte, eles entravam em campo e davam resultado, eles deram resultado, né? Então, assim, a forma que a gente fez, eles entravam e respondiam, e eu falava para ele, vai ter hora de tudo. Vai ter hora do churrasco, vai ter hora da cerveja, vai ter hora da confraternização, vai ter hora de tudo. Só que aquele momento não era momento para aquilo ali. Uhum. Mas, da mesma forma, eles fizeram. Tá certo. Sassá, Sassá, muito obrigado. Eu que te agradeço. Todo mundo assim, né? Hoje? Não, agora tá todo mundo calmo já. Já calma, passou, né? já passou. Se você gostou desse episódio, né, que a gente teve aqui o nosso querido PC Guzmão, já vou pedir as palmas pra ele. Você tem que pedir pra se inscrever no canal. Eu ia falar disso agora. Que bom que você tá roteirizado. Então vamos lá. E se você gostou e quer ver mais personagens como o PC Guzmão aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o hype, comenta aí quem você quer ver aqui no Bastecast, porque a gente quer trazer todos os bastidores do mundo da bola pra você em 365 graus. Olha que bonito. Só encerra. Pessoal, ó, salva de palmas pra PC Guzmão no Bastecast. Obrigado. PC, muito obrigado, que honra, viu? Obrigado. Pessoal, muito obrigado, melhoras, Lustosa, e até o próximo episódio do Bastecast. Beijo, valeu. Bruninha. Beijo, Bruninha. Tchau.